Olá, pessoal! Você sabia que fazer o diagnóstico elétrico das instalações é muito importante? Pois então veja a importância do diagnóstico elétrico. Olá! Você sabia que fazer o diagnóstico das instalações elétricas é importante? Você sabia? Qual a importância do diagnóstico elétrico? É muito importante o diagnóstico elétrico. Por quê? O que é o diagnóstico elétrico? O diagnóstico elétrico, pessoal, é um processo que a gente aplica, um processo que se aplica por meio de análise e exame das patologias elétricas, para que se possa chegar a uma conclusão sobre a saúde das instalações elétricas. Então, isso é a definição do diagnóstico elétrico. Portanto, uma análise cuidadosa das condições elétricas, das condições das instalações elétricas, contribui para a valorização do seu patrimônio e garante a segurança das pessoas, dos animais e dos equipamentos elétricos. Então, o diagnóstico elétrico ele tem essa importância. E esse diagnóstico elétrico, como nós vimos, é um exame, uma análise das patologias. Uma instalação elétrica com boa manutenção, ela vai garantir a segurança dos seus usuários, o uso eficiente da energia e valoriza o imóvel do seu condomínio. Agora vamos olhar para esses desenhos aqui que eu montei para vocês. Então você tem aí uma edificação, um condomínio, e eu vou fazer um diagnóstico elétrico desse condomínio. Então eu vou mostrar para vocês que esse diagnóstico é como se esse prédio fosse o corpo humano e o capacete aqui nesse corpo humano que eu desenhei para vocês, ele é o para-raios, né? Então o para-raios é o capacete de proteção das instalações elétricas contra descargas atmosféricas. E o sistema circulatório do corpo humano se assemelha às instalações elétricas dessa edificação. Então, essa edificação se comporta como o corpo humano, onde o diagnóstico elétrico ele corresponde às instalações elétricas, é similar ao sistema circulatório do corpo humano. O meu capacete de proteção protege a estrutura da edificação como se fosse o corpo humano. O diagnóstico elétrico, então, é um exame, uma análise onde utilizamos equipamentos para o exame. Por exemplo, o equipamento que é a câmera termográfica, o equipamento para medir a resistência de isolamento dos condutores, um equipamento para avaliar e medir as condições de funcionamento do DR, ou seja, do disjuntor diferencial residual. Aqui eu testo a fuga de corrente. Aqui eu faço um exame que me permite avaliar a situação elétrica, ou seja, a situação do sistema elétrico circulatório. E ainda falando um pouco da importância do diagnóstico elétrico, as edificações, pessoal, elas sofrem desgaste com o passar do tempo. E quanto mais velhas elas ficam, maior a necessidade de um check-up. E esse check-up ele é baseado em exames de termografia, análise do isolamento dos condutores, testes de continuidade e outros exames. Só assim que é possível detectar a necessidade de reformas ou mesmo modernizações no sistema elétrico. Então aqui eu tenho o exemplo de um exame, eu tenho o meu corpo humano, que é a minha estrutura da edificação, onde as vias circulatórias aqui representam as instalações elétricas. Aí, nesse contexto, eu tenho um exame de termografia,
mostrando aqui os pontos de aquecimento dos disjuntores, aqui dos condutores. E aqui do outro lado, eu tenho uma fotografia de um exame termográfico realizado nesse quadro elétrico, onde temos aqui indicado no exame termográfico os pontos de aquecimento. E aqui observa-se que o resultado do exame apresenta uma temperatura nesses pontos, no ponto mais vermelho, uma temperatura de 83,2 graus. O diagnóstico elétrico para esse sistema diz que eu estou tendo uma sobrecarga. Por quê? Os condutores de PVC, eles trabalham com temperatura máxima de 70 graus. Pois bem, pessoal, esse Você Sabia de hoje permite vocês entenderem a importância do diagnóstico elétrico. Agora, eu sugiro aqui para vocês acessarem as aulas A116, porque nessa aula eu trato das patologias em instalações elétricas, exemplos e discussão. E a aula A81 é uma aula de inspeções e ensaio em instalações elétricas, conforme estabelece a NBR 5410 de 2004. Pois bem, terminamos assim o Você Sabia número 4 do mês. Você sabia qual a importância do diagnóstico elétrico? Agora você sabe. Porém, entre em mais detalhes sobre esse assunto assistindo estas duas aulas onde eu aponto aqui para vocês. Um abraço.